Bom, então agora sim, pessoal, oficialmente um bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa programação especial do Dia do Economista, no nosso evento, o programa de webinar Economia PUC-PR Não Para. Agradecer aí ao professor Luiz, que vai abrir o evento, né? Vai começar com o pé direito e fechar com chave de ouro a nossa programação de hoje. Então, agradecer o teu aceite, Luiz, agradecer a presença de todos e passar aí a palavra para você. Muito obrigado mesmo, um feliz Dia do Economista para você e para todos os demais. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Lucas, o convite, para poder compartilhar um tema, uma área que eu realmente tenho um amor muito grande, que é a parte de análise espacial, econometria espacial, né? Em termos mais específicos, né? Em termos mais amplos, a parte de economia aplicada eu gosto muito, né? Então eu agradeço muito o convite, eu fiz com carinho essa apresentação para vocês. Eu espero que vocês curtam a apresentação, né? Ela é bem básica, ela é bem elementar, então vocês vão ver ali o que eu digo de a superfície do tema, né? Que é o tema de análise espacial, análise exploratória. Então vocês vão ver só como eu digo ali, a pontinha do iceberg, né, de uma área que vem crescendo desde a década de 90, que é essa área de análise espacial. Eu vou falar um pouquinho desse impulso que ocorreu na década de 1990, né? E reiterando um pouquinho as palavras do professor Lucas, um feliz Dia do Economista para vocês, né? É um dia bastante especial, porque a gente tem muitas figuras importantes, né, nessa área de economia, né, que vem influenciando a forma como a gente enxerga a sociedade, né? Então, se a gente pega, por exemplo, no Brasil, a formação do economista brasileiro, a gente percebe que ali na década de 90, a gente tinha economistas muito voltados ao estudo da inflação, né? Então, quem é meu aluno lá de microeconomia sabe que a gente começou a trabalhar equilíbrio geral com o estudo do plano real, né? Então, economistas da década de 90, início da década de 2000, estudavam muito essa questão de processos inflacionários, né? Porque estava no sangue do brasileiro a questão da inflação, né? Aí, atualmente, o que tem acontecido, né? A gente tem ampliado essa linha de estudos, né? Então, várias vertentes, vários campos de estudo, eles têm surgido, como economia do crime, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui na nossa oficina, economia da saúde, né? Como a gente viu com o professor Darlan, naquele webinar de semestre passado, né? Eu trabalho um pouquinho com esse tema, né? Trabalhei mais durante o doutorado. A gente tem várias áreas de atuação do economista, economia dos games, né? Economistas que analisam, estudam o mercado de games, de consoles, né? Que é um mercado que vem crescendo hoje no mundo, tem pouco material nessa área publicada. Tem economia criativa, né? Então sharing economics, que é a economia do compartilhamento, né? Que estuda aí o mercado de compartilhamento da sociedade, né? Da nossa economia, Airbnb, Uber, né? Esse tipo de aplicação. Então, hoje o economista ele trabalha com várias áreas, né? Isso é muito bacana. Hoje a economia é uma ciência bastante rica, bem mais rica do que foi na década de 90. Ela é bem mais diversa, diversificada. Então, mais uma vez, um bom dia, sejam bem-vindos e feliz Dia do Economista. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente começar a nossa oficina. Deixa eu ver se ele vai... Deixa eu compartilhar aqui, eu vou colocar a minha tela. Aqui. Está todo mundo visualizando essa apresentação, pessoal? Análise espacial do crime, todo mundo vendo? Conseguindo visualizar aí? Deixa eu ver. Sim, Luiz, está aparecendo sim. Então, beleza. Qualquer coisa, pessoal, vocês fiquem à vontade para falar, professor, eu não estou conseguindo observar aqui, tá? Porque eu não vou ter contato direto com o chat. Então está aqui uma introdução, análise espacial do crime, né, teoria e prática. Por que teoria e prática? A gente vai trabalhar com duas análises aqui, né? Tanto a teoria, na verdade é um pouquinho só da teoria que a gente vai analisar, né? A gente não vai se aprofundar muito na teoria, e sim
mas na prática, né, como que a gente poderia analisar o básico sobre o crime, tendo em vista a região metropolitana de Curitiba. Então, a gente vai trabalhar aqui com a RMC. Então, todos me conhecem já, né? Meu nome é professor Luiz, eu não sei quem é de fora ou quem é calouro que está participando, né? Então, meu nome é professor Luiz, né? Sou professor aqui da Escola de Negócios da PUC-PR, do curso de Economia, né? E geralmente, atualmente, eu tenho trabalhado com microeconomia, né? Então, a microeconomia convencional, né? Microeconomia do consumidor e da firma, e microeconomia e estratégia. Então, são essas as disciplinas que eu venho lecionando nos últimos anos, né? E minha linha de pesquisa atualmente é métodos quantitativos, né? Eu trabalho com o uso da econometria para analisar, sobretudo, o comportamento do setor público, né? Então, eu tenho trabalhado com professores da UFPR com esse tema, né? Setor público brasileiro, como melhorar a qualidade do gasto do governo, né? Qual o impacto dos gastos do governo sobre o crescimento econômico, né? E alguma coisa no crime, né? Então, o que a gente vai ver aqui hoje na nossa apresentação. Deixa eu compartilhar aqui, vamos ver. Está aqui um resumo, né, um sumário da nossa oficina do dia de hoje. Então, eu vou começar com uma motivação, né, que é o momento que a gente interage aqui, né, para eu saber um pouquinho da percepção de vocês em relação ao crime, né. Aí a gente vai falar um pouquinho das lições da economia do crime, o que a gente tem de mais importante, né? O que a gente tem de temas publicados, artigos publicados hoje dentro dessa área. Aí a gente caminha ali para análise espacial, que é quando a gente trabalha com alguns conceitos, a importância da análise espacial, para que serve a análise espacial, né? Que depende de dados espaciais, né? Então, a partir do estudo, né, ou do uso de dados espaciais, que são tipos de dados mais especiais que a gente usa, né, a gente faz análise espacial, aí a gente caminha para analisar um pouquinho da matriz de pesos espaciais, porque ela é importante para a gente utilizar depois, fazer a nossa análise exploratória, né, aí trabalha com defasagem espacial e, por fim, a gente finaliza com o nosso IGMOR, que é uma medida de autocorrelação espacial. Então, ela vai medir em que medida, né, ela vai dizer em que medida variáveis no espaço elas estão correlacionadas. A gente vai trabalhar um pouquinho com isso daqui a pouco, beleza? Pessoal, o que eu quero que vocês façam? Né? Eu quero que vocês participem tentando responder essa seguinte pergunta. A criminalidade no município de Curitiba está correlacionada com a criminalidade no município de Pinhais? Aqui eu escolhi o município de Pinhais de maneira aleatória, tá? Não foi ali escolhida a dedo. Então, o que eu vou pedir para vocês? Vou pedir que vocês acessem o site www.mente.com, está aqui o site, e vou pedir que vocês digitem este código aqui, ó, 848359. Aí vocês respondam lá sim ou não. Né? O que se passa na cabeça de vocês em termos de criminalidade lá? Então, vou fazer mais uma vez a pergunta. Dá para dizer que a criminalidade no município de Pinhais está correlacionada com a criminalidade no município de Curitiba? Estar correlacionado quer dizer o quê? Quer dizer que elas podem caminhar juntas, né? Elas estão uma relacionada à outra. Então, vou pedir para vocês participarem. Né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu acho que eu só compartilhei a minha apresentação. Eu vou compartilhar toda a minha tela, que daí a gente consegue acompanhar a votação dos alunos. Então, olha só, a gente tem 13 participantes, 14 já disseram ali, ó, que sim, que a criminalidade no município de Pinhais está correlacionada à criminalidade no município de Curitiba. Então, vamos ver se mais alguém participa. O link para responder o questionário está aí no chat que eu coloquei para todo mundo. Obrigado, Lucas. Olha só, a maioria está dizendo que sim, né, que está correlacionado com a criminalidade em Curitiba.
A maioria de vocês respondeu que sim, né, que a criminalidade está correlacionada, né, entre municípios da região de Curitiba ou da região metropolitana, né? Mas, pessoal, baseado em que vocês podem afirmar que a criminalidade em Pinhais ela está correlacionada com a criminalidade em Curitiba? Vocês leram, vocês ouviram falar, leram em algum site, algum blog, né? Então, por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque as nossas decisões, né, as nossas afirmações, elas devem se basear em dados e evidências. A gente não pode tomar decisão baseada em achismos, né? Por que baseada em achismo? Porque a gente pode pensar, bom, eles são municípios que são vizinhos, então, obviamente, o crime que ocorre em Curitiba pode migrar espacialmente lá para Pinhais, né? Mas baseado em quê, né? Esse argumento está baseado em quê? Então, eu comecei essa motivação na aula de hoje para vocês pensarem, né, nisso que eu estou dizendo aqui, né? Então, a gente respondeu uma pergunta, vocês responderam uma pergunta baseada, até o momento, em um achismo, né? Então, a gente acredita que esteja relacionada, né? Mas a gente não pode basear o nosso ponto de vista em um achismo. O nosso ponto de vista, o nosso argumento tem que estar baseado em evidências e dados. Aí eu vou passar para mais uma pergunta ali. Então, me deixem compartilhar aqui para a próxima pergunta. Deixa eu ver se eu consigo só dar um OK aqui. Acho que não foi. Uma travadinha aqui no site, deixa eu dar um refresh, que a gente já resolve. Aí, beleza. Agora foi, pessoal. Mais uma perguntinha para vocês. Pegando um pouquinho dessa cultura pop, né, de viagem no tempo, eu fiz uma pergunta aqui da seguinte forma, né? Se você pudesse voltar no tempo, né, então existe uma máquina, existe um mecanismo lá, um buraco de minhoca, qualquer coisa nesse sentido, que te permite viajar no tempo, né? Aí você tem uma cópia do livro lá do Adam Smith, A Riqueza das Nações. Você pega esta cópia, viaja no tempo lá 1 ano antes da publicação da Riqueza das Nações. Aí eu pergunto para vocês, o Adam Smith seria o autor? Quem que seria o autor desse livro? Uma vez que você pegou um livro, voltou no passado, entregou para o Adam Smith antes dele escrever, ele leu o livro, escreveu o livro. Dá para dizer que o Adam Smith ele é o autor desse livro? Esse livro se perde no tempo? O que vocês acham? É mais ou menos a pergunta de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. É mais ou menos isso, né? Olha só, alguns já disseram que sim, 8 pessoas disseram que sim, né? 4 pessoas disseram que não. Votem lá, pessoal. Daria para dizer que realmente o Adam Smith escreveu esse livro, né? Uma vez que você está ali preso nesse laço, né? Então é mais ou menos essa que é a pergunta. Vou esperar ali o 21º responder. A maioria disse que sim, né? Se a gente pega um pouquinho da teoria da física lá, ela se chama paradoxo de Bootstrap. Ela vai dizer o seguinte, a gente não consegue dizer quem que lançou, quem que escreveu esse livro. Se foi lá o Adam Smith, ou se foi você que pegou o livro, ele se perde no tempo. Por que dessa motivação, dessa atividade? Para a gente falar a seguinte frase aqui, correlação não implica causação. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer o seguinte, que se você, em uma sexta-feira 13, vê um gato preto atravessando a rua e de repente ocorre um acidente, você pode dizer, olha, a culpa do acidente ou o culpado do acidente é aquele gato preto que acabou de atravessar a rua ali. Porque é uma sexta-feira 13, é um gato preto que acabou de atravessar a rua e ocorreu o acidente. Logo, consequentemente, o gato preto, ele traz azar. Mas correlação não significa que há causação. Então, ali naquele testezinho que a gente fez ali na motivação, quer dizer o seguinte, a gente não sabe quem causou o quê. Aí vocês vão ver que na teoria econômica, na econometria, quando vocês forem estudar, vocês vão trabalhar com causação.
Porque muitas vezes os fenômenos eles estão correlacionados, né? Duas variáveis econômicas lá podem estar correlacionadas, mas não significa que uma cause a outra, né? Então, vocês vão trabalhar lá na econometria com o professor Hudson com esse tema de causação. O objetivo aqui da nossa oficina é trabalhar com correlação. A gente vai verificar ao final da disciplina, ou da oficina, né, se as variáveis de crime na região metropolitana estão correlacionadas. É isso que a gente vai fazer. A gente não vai responder a pergunta do tipo, o crime em Curitiba causa o crime em Pinhais. Não é isso que a gente vai fazer. A gente só vai dizer, ó, dá para dizer que o crime entre os municípios da região metropolitana está correlacionado? Dá para dizer que há correlação entre o crime na cidade de Curitiba e nos demais municípios? É esse tipo de pergunta que a gente vai fazer. A gente vai estudar ali correlação. A gente não vai estudar causação na nossa oficina aqui. Mesmo porque vocês estão começando agora, né? Muitos de vocês não viram econometria ainda. Tá? Então a gente vai trabalhar com correlação. Então, eu vou avançar mais um pouquinho aqui. Algumas lições da economia do crime, né? Eu trouxe essa ilustração para representar um pouquinho do papel do economista hoje, né? Por que está ali como Economist Patrol, né? É que o economista está em todas, né, pessoal? Como eu falei para vocês no início da nossa apresentação, né, a economia, a ciência econômica, ela cresceu muito nos últimos anos, né? Então, enquanto que na década de 90 os economistas no mundo trabalhavam com certos temas ali, né, a partir da década de 90, início dos anos 2000, a economia ela simplesmente se tornou muito mais rica, né? O economista passou a estudar saúde, ele passou a estudar educação, passou a estudar crime, né? Então ele virou uma espécie de economist patrol. Eu coloquei essa ilustra justamente para ilustrar esse tema sobre lições da economia do crime, para a gente falar um pouquinho da visão do economista, né, ou algumas delas, né, em termos de crime, né, como que o economista ele enxerga a atividade criminosa. Então é isso que a gente vai fazer aqui nessa sessão e, obviamente, que eu começaria essa sessão com uma frase de um trabalho clássico do Gary Becker, né, que ele é considerado, são palavras minhas, né, pessoal, o pai da economia do crime, né, ele que trouxe uma análise muito pautada, uma análise do crime, né, muito pautada nos fundamentos da teoria econômica. Então, o que ele vai dizer ali, o Gary Becker? Né? Ele vai dizer o seguinte, olha, o criminoso ele decide se engajar em uma atividade criminosa comparando o custo-benefício. Então, pegando ali o que vocês viram em economia de empresas e microeconomia, o pessoal que já trabalhou com essas disciplinas, o que o criminoso vai fazer? Ele vai olhar para atividade criminosa e vai pensar, bom, será que o crime compensa? Né? Será que os benefícios eles são maiores do que os custos de se cometer crime? Então, é isso que o Gary Becker traz no artigo seminal, né, sobre economia do crime. Então, ele vai dizer o seguinte, bom, o criminoso, antes de se engajar em uma atividade criminosa, ele vai comparar os benefícios do crime. Então, de repente, será que vale a pena eu desviar dinheiro? A gente está em uma pandemia, né? Então há muitos recursos públicos sendo direcionados para a compra de equipamentos, respiradores, né? Máscaras. Será que se eu desviar o dinheiro que deveria ir para a saúde, eu vou ser pego? Né? Bom, se eu for pego, será que eu vou cumprir pena? Então o que o criminoso vai fazer? Ele vai analisar custo-benefício. Ele vai ter uma função utilidade, como a gente viu lá na economia do consumidor e da firma, né? Que ele vai buscar maximizar. Então ele compara o benefício do cometimento do crime com o custo associado, o custo de punição, né? Quanto tempo ele vai ficar preso, né? Que tipo de punição ele vai sofrer, qual tipo de pena ele vai ter. Né? Então, é basicamente esse o modelinho do Gary Becker. Que a gente pode pensar também em termos de uma empresa maximizadora de lucros. Né? Então, a atividade criminosa ela vai ser basicamente como uma empresa capitalista que visa a maximização de lucros. Então, o que o Gary Becker faz nesse artigo seminal? Ele vai trazer toda a teoria microeconômica, né, a teoria base que vocês veem na graduação, e ele vai tentar analisar a decisão, né, a tomada de decisão do crime. Então, como que os indivíduos eles decidem
participar de uma atividade criminosa, comparando custos e benefícios, né, ou tentando maximizar uma função objetiva, que é uma função utilidade. Então, é isso que ele vai estudar lá no texto seminal, né, de economia do crime. Então, é um texto bem bacana. Né, o Gary Becker, obviamente, trabalha com outras linhas de pesquisa, né, não apenas o crime, né, ele trabalha com a ideia de altruísmo, lá em Teoria do Consumidor e da Firma. Quem já fez comigo viu uma análise de caso em economia comportamental de como que a gente coloca o altruísmo em uma função utilidade. Então, isso vem do Gary Becker também. Mas ele é conhecido como o cara da economia do crime. Então, boa parte dos artigos que vocês forem ler, temas que vocês forem estudar em economia do crime, vocês com certeza vão ver o nome desse cara citado, né, Gary Becker. Aí, obviamente, né, há outras linhas de pensamento, né, não apenas as linhas de pensamento estritamente econômica para analisar o crime. A gente tem também algumas respostas, algumas análises lá na psicologia, na sociologia e também na economia, que eu diria que é mais heterodoxa, né? Que não é essa análise econômica muito pautada na escolha racional individual, né? Então a gente pode citar, por exemplo, aqui a teoria de anomia de Merton, né? O Merton, né? A anomia está relacionada à ausência de normas, né? Então a ideia é a seguinte: o cara ele vai cometer o crime à medida que ele percebe que o ambiente dele se torna mais bem-sucedido, digamos, né? Então, pegar um exemplo bem simples. O indivíduo percebe que os amigos dele estão se tornando mais bem-sucedidos, né? Eles conseguem sucesso, né? Então ele comete o crime porque ele acaba, de certa forma, se deslocando desse processo, né? Então, inexistem normas, né? O crime ele é muito voltado à questão institucional e cultural. Ambiental, né, é o ambiente. Aí também o Shaw e o McKee vão dizer o seguinte: o crime está muito relacionado à desestruturação familiar. Então, unidades familiares mais desestruturadas, elas tendem a criar um ambiente. Mais uma vez, a gente está estudando aqui o ambiente influenciando o crime, né? Eles vão dizer que o ambiente familiar tem uma forte propensão a influenciar o cometimento de crimes, né? E, obviamente, que há também estudos na medicina, né, que vão falar sobre o comportamento criminoso. Aí eu trouxe aqui um achado, na verdade, uma evidência, desse autor aqui, o De Castro, o De Castro e o Almeida, que publicaram um artigo que fala sobre o crime no Brasil. Na verdade, eles estudam a região de Minas, se eu não me engano, né? Então, o que eles consideram como variáveis que vão influenciar o cometimento de crimes? Primeira delas, crescimento da renda. Então, eles vão dizer que economias que crescem, que apresentam um elevado crescimento econômico, há uma probabilidade, né, de haver menos crimes. A economia cresce mais, as pessoas ficariam mais ricas lá. Grau de urbanização, né? Então, a urbanização, o grau de urbanização influencia também o cometimento de crimes, né? De repente, se uma economia ela se urbaniza, né, e se concentra a renda, que é o que está escrito aqui, na última linha, isso pode influenciar o cometimento de crimes. Então, à medida que você concentra a renda, né? Então é um outro fator que pode influenciar o cometimento de crimes, né? Escolaridade. Eles levantam também a escolaridade como uma possível variável que influencia o crime. Por quê? Né? Porque a tendência, eu vou falar aqui em média, né, pessoal, a partir de alguns achados na economia empírica, né? À medida que indivíduos se tornam mais escolarizados, né, mais educados, a tendência é que eles cometam menos crimes, né? Então a gente está falando de comportamento médio. A gente sabe que existem desvios em relação a esse comportamento, né? Então eu não vou precisar nem citar exemplos lá. E por fim, o grau de efetividade da segurança pública. Aqui a gente tem uma variável de política pública lá. Então a quantidade de efetivo policial que vai estar, por exemplo, em uma cidade. Isso influencia o cometimento ou não de crimes, né? Então está muito relacionado ali à segurança pública. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa no chat. Vamos ver se está tudo ok lá, pessoal. Está tudo ok. Então aqui a gente traz alguns fatores, algumas variáveis que podem influenciar
o cometimento de crime ou a taxa de criminalidade, que pode ser taxa de homicídios, né, agressões. Então, são várias maneiras de a gente medir o crime. Então, vou avançar aqui. Aí, como que a gente vai analisar o crime, né, pessoal? Como que a gente vai analisar um fenômeno que ocorre no espaço? Então, eu trouxe aqui uma frase de um geógrafo. Essa aqui é considerada a primeira lei da geografia. É a lei de Tobler, que vai dizer o seguinte, ó, tudo depende de todo o restante. Porém, o que está mais próximo depende mais do que aquilo que está mais distante. Faz todo sentido, né? Aqui a gente tem uma ideia de proximidade, né? Então, tudo aquilo que está mais próximo tende a se influenciar do que aquilo que está mais distante. Essa é a lei de Tobler, a primeira lei da geografia. Então, a gente começa a fazer a análise espacial a partir dessa lei, para mostrar o quê? Para mostrar que unidades espaciais, a gente pode pensar lá em municípios. Então, eu já vou começar a falar alguns termos mais técnicos, né, da análise espacial. Então, a gente poderia pensar que unidades espaciais como municípios, estados, UFs, por exemplo, né, a gente poderia pensar bairros de uma cidade, né, ou quadras próximas entre si, elas tendem a se influenciar. A gente pode pegar o exemplo, vamos pegar ele de uma unidade mais microeconômica, pegar ali o seu bairro, né? O que acontece hoje em dia em alguns bairros em termos de segurança? Alguns grupos de vizinhos, né, eles se reúnem para contratar um segurança particular para rondar certas áreas, né? Aí o que as outras quadras vizinhas vão fazer? Elas vão emular esse comportamento. Elas vão olhar e vão falar, bom, que excelente ideia, por que a gente não faz o mesmo? Então, o que está acontecendo? Vocês, em um certo grupo de vizinhos, influencia o comportamento de outro grupo de vizinhos. Então, é basicamente o que a lei de Tobler está dizendo. Então, quanto mais próximo vocês estão, né, maior vai ser a influência que vocês exercem entre si. Então, essa é a primeira lei de Tobler que vai motivar a nossa análise espacial. Então, falando um pouquinho da análise espacial, né, então é uma área relativamente nova. É nova para mim, pessoal, é ali a partir da década de 90. Vocês estavam nascendo, a maioria de vocês acho que estava nascendo pela década de 90. Né? Eu já estava ali na minha, transitando da minha infância para adolescente. Então, a análise espacial, né, a análise exploratória de dados, a econometria espacial, elas têm um grande impulso na década de 90. Ela é um ramo relativamente novo, não são todos os trabalhos que utilizam a análise espacial, e ela teve um forte impulso na década de 90. Aí a gente costuma dividir esse impulso em três grandes impulsos. Né? A gente teve um impulso teórico muito forte na década de 90, né? A nova geografia econômica, o surgimento de alguns modelos regionais bastante importantes, modelos de análise bastante importantes. A gente teve um grande impulso metodológico, que é quando surgem essas metodologias de análise espacial. Alguns modelos econométricos espaciais também estão surgindo aí na década de 90. E a gente tem também, obviamente, um grande impulso computacional na década de 90, o que alguns historiadores chamam de grande revolução da década de 90, né? A revolução da informação. Então, esse impulso computacional ele foi extremamente relevante. Por quê? Porque a gente começou a trabalhar com dados mais complexos, né? Dados que precisavam de computadores que processassem imagens, de repente uma imagem de satélite, né? Ali imagem de bairros, né? Então, era necessário um computador que tivesse uma boa capacidade de processamento para a gente trabalhar esses dados. E foi a década de 90 esse ponto, né, de impulsos que acabaram impulsionando, né, o desenvolvimento da análise regional. Então, a década de 90 foi muito importante para a análise regional ou análise espacial. Né? A gente está falando aqui de análise espacial. Aí, qual que é a ideia dessa análise espacial? Então, é pensar da seguinte maneira. Quando a gente analisa um fenômeno econômico, de repente, deixa eu pegar aqui, vamos falar do crime. Né? O que a análise convencional fazia? Bom,
a gente pode pegar o crime, analisar como que o crime ele é determinado na região de Curitiba, você constrói lá todo um modelo para analisar isso aí. Mas o que esses modelos eles deixavam de trazer, né? Os efeitos espaciais. Né? Então, o que esses modelos eles desconsideravam? Né? Que, de repente, o crime ele poderia migrar no território. Né? Então, o crime em Curitiba ele poderia estar migrando para o município de Pinhais, como a gente viu ali no início, na nossa motivação. Né? De repente, o crime em Pinhais poderia migrar para municípios vizinhos, Piraquara, de repente. Então, o que esses modelos de análise eles faziam? Eles desconsideravam os efeitos espaciais, tanto na econometria, que é quando você tenta medir os fenômenos econômicos, né, com o uso da estatística, ferramentas da estatística, como a própria análise estatística. Né? Então, o que são os efeitos espaciais? Existem dois tipos de efeitos espaciais: a dependência espacial e a heterogeneidade espacial. Então, são dois efeitos que a gente leva em consideração na análise espacial e que são dois conceitos elementares para vocês entenderem como que a gente analisa lá os mapinhas. Né? O que seria a dependência espacial? A dependência espacial seria o seguinte, seria dizer que o crime em Curitiba influencia o crime em Pinhais. Né? Ou a gente poderia dizer, escolaridade em Curitiba, ela pode influenciar a escolaridade em municípios vizinhos. Né? É dizer o quê? É dizer que uma determinada variável em uma região, em uma unidade espacial, ela vai ser influenciada pela mesma variável em municípios vizinhos. Então, é essa que é a ideia de dependência espacial. E a heterogeneidade espacial, ela está relacionada a certas características do espaço que podem influenciar os fenômenos, né, que a gente vai explorar um pouquinho mais depois. Tá? Então, o mais importante aqui para a gente fazer a nossa análise espacial nesta oficina é entender a dependência espacial. É entender que pode ocorrer que uma certa variável em um município, em uma unidade espacial, pode depender dessa mesma variável nos municípios ou nas unidades espaciais vizinhas. Então, é mais ou menos isso que a gente vai trabalhar hoje. Aí, o que são os dados espaciais? Né? Então, pegando ali um pouquinho do que o Roger Bevan, ele diz, ele vai dizer o seguinte, que dados espaciais estão em toda parte. Né? E, de fato, eles estão. A gente tem dados espaciais do crime. Né? Então, ocorreu crime na região de Curitiba. A gente não está interessado apenas em estudar o crime. A gente está interessado em estudar onde o crime ocorre também. Então, o que é importante aqui? Atributo e localização. O crime ocorreu no município de Curitiba. O crime ocorreu no município de Pinhais. A gente quer estudar, de repente, a educação. A educação, onde ela está sendo implementada. É, de repente, uma política educacional. No município de Curitiba, no município de Pinhais. Então, é importante que a gente tenha em mente, que a gente analisa tanto o atributo, né, em si, o crime em si, como onde esse fenômeno ele vai ocorrer. Né? Vai ocorrer em uma unidade espacial, em um município, em um estado, né? Uma UF, né? Como alguns dizem, em uma micro-região, uma mesorregião. Então, é essa que é a ideia. Então, o que o Roger está dizendo? Ele está dizendo que dados espaciais eles estão em toda parte. Para tudo que você olha, você vai ver dados espaciais. Saúde, de repente, a transmissão de uma doença. Né? Um indivíduo pega a doença aqui no centro da cidade, né? Tem contato com um indivíduo que mora no Água Verde, que tem contato com um indivíduo que mora no Capão Raso. Então, o que a gente tem? O espraiamento dessa doença no espaço, né? No território. Então, é mais ou menos essa que é a ideia. A gente precisa saber onde aquele evento está ocorrendo. Aí o Luc Anselin, ele vai dizer o seguinte, dados espaciais, eles são especiais. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que esses dados eles têm de ser tratados de uma maneira um pouquinho diferente do que a estatística convencional tratava. Né? Quando a gente for trabalhar com autocorrelação, a gente não pode mais usar lá a autocorrelação de Fisher para analisar interações espaciais. A gente tem que ter uma medida especial para analisar interações espaciais, que é o nosso Edmore, que a gente vai ver lá no finalzinho. Né? Ali, dados espaciais, como eu disse, né? Por que esses dados eles são especiais? Né? Porque eles carregam
dois conceitos, né? O conceito de atributo e localização. Não importa estudar apenas o crime, a gente tem que estudar onde o crime ele ocorre. Então, a localização é importante. E por que são dados especiais, pessoal? Porque eles vão ser dados poligonais. Dados poligonais são esses mapinhas que a gente vai utilizar no Geoda daqui a pouco. A gente está quase chegando lá, né? Então, são dados que são irregulares ali, que representam a fronteira entre unidades espaciais, entre municípios, no caso aqui da nossa análise. A gente já vai retomar isso daí. Aí, como que a gente faz para tentar representar a interação entre essas unidades espaciais? Então, a gente precisa encontrar uma ferramenta matemática que represente a interação entre as unidades espaciais. A gente vai encontrar essa ferramenta lá na álgebra, na álgebra matricial. Então, a gente vai utilizar uma matriz de pesos espaciais. É uma matriz bem simples, a gente vai entender como que ela funciona, mas vocês não vão precisar deduzir essa matriz como a gente faz nas aulas, né? Essa matriz é o software que vai deduzir para nós lá. Então, o que essa matriz de pesos espaciais ela vai representar? A gente chama essa matriz de matriz W, né? Por quê? É uma matriz que vai refletir a dinâmica de interação espacial, ou o arranjo da interação espacial. A gente vai dizer como que os agentes no espaço eles estão interrelacionados, como que eles se comunicam. Aí na literatura existem dois tipos, pessoal. Deixa eu tomar aqui uma aguinha. A gente pode trabalhar com matrizes geográficas e matrizes socioeconômicas. A gente vai utilizar aqui a matriz geográfica para dizer o quê? Unidades espaciais vizinhas são aquelas que compartilham uma fronteira entre si. Então, o município de Curitiba compartilha a fronteira com o município de Pinhais, então eles vão ser vizinhos. Eles vão apresentar uma interação entre si. O município de Curitiba não compartilha a fronteira, de repente, com Piraquara, então eles não vão ser considerados vizinhos. Tá? Então, a gente vai utilizar uma matriz que a gente chama de matriz geográfica de contiguidade. Tá? O que seria uma matriz socioeconômica? É tentar representar, através de uma matriz, de repente, interações econômicas entre unidades espaciais. De repente, o quão inteirados estão os municípios de Curitiba e São José dos Pinhais em termos econômicos, existe um fluxo, um dinamismo econômico entre esses municípios, a gente poderia utilizar uma matriz socioeconômica, mas não é o nosso caso aqui. O nosso caso aqui é utilizar uma matriz que a gente chama matriz geográfica de contiguidade. Está aqui, ó, dois tipos de matrizes geográficas, de contiguidade e distância. Contiguidade quer dizer o quê? Né? Que ela vai levar em conta municípios que apresentam fronteiras contíguas. Isso quer dizer o quê? Que eles são vizinhos. Né? É isso que a gente vai analisar ali. Né? Essa que é a ideia por trás da matriz de pesos espaciais. Então, a gente vai trabalhar com a matriz de contiguidade. Tá? Pessoal, por enquanto, alguém tem alguma dúvida? Eu tentei resumir ao máximo essa área de análise exploratória, né, tentar torná-la o mais básico possível para vocês conseguirem, pelo menos, compreender ali a superfície daquele iceberg. Tá? Então, quem tiver alguma dúvida, não entendeu o conceito, levanta a mão ou abre o microfone e fiquem à vontade para vocês falarem. Tá bom? Então, é importante que vocês participem também. Então, o que eu comentei com vocês ali há pouco? Né? É que essa matriz de contiguidade, ela leva em conta o quê? Né? Que municípios vizinhos são aqueles que compartilham fronteira entre si. É bem intuitiva essa ideia. Né? Enquanto que municípios que não compartilham fronteira entre si, eles não vão ser considerados vizinhos, em um primeiro momento. Aí como que a gente constrói essa matriz, matriz W, né? Ou matriz de Moore? Né? O que a gente vai fazer? Ela é uma matriz binária. Então, se um município faz fronteira com o outro, esse município recebe o valor 1. Caso ele não faça fronteira, ele vai receber o valor 0. Eu já vou mostrar ali um exemplo para vocês. Né? Aí a gente vai trabalhar com raízes binárias, como eu disse. Elas vão absorver valores ou 0 ou 1. Eu vou mostrar um gráfico para vocês, daqui a pouco vai ficar bem mais claro isso aqui. Né?
com dois tipos de convenção, rainha ou torre. Como que funciona isso aqui? Ó? Essa ideia de convenção de matriz, ela vem lá do xadrez, mas não tem tanta relação com o xadrez. Né? Mas os termos, pelo menos, vêm lá do xadrez. Então, por exemplo, vou pegar aqui a matriz de convenção rainha. Então, o que ela vai considerar? Por exemplo, aqui a unidade espacial A. Pode ser o município de Curitiba. Então, o que a matriz de convenção rainha vai considerar como vizinho do município de Curitiba? Ó. Esse pessoal que compartilha fronteira, né, então, esse grid aqui, esse e esse. E ela também considera como vizinho ó, o vórtice aqui, né, esse pontinho. Porque pode ocorrer no nosso mapa que um município ele seja vizinho de outro, mas só que a partir de um vórtice aqui, né? Que é esse caso. A gente não tem uma fronteira aqui, né? Esse vórtice que ele é adimensional, mas a matriz de pesos que utiliza a convenção rainha, ela vai considerar como vizinho esses municípios, essas unidades espaciais que têm esse pontinho como fronteira. Isso pode acontecer. Ao passo que a matriz que utiliza a convenção torre só considera como vizinho o município ou a unidade espacial que de fato compartilha fronteira. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o município de Curitiba, aí esse município aqui ó, compartilha fronteira com Curitiba, esse município vai compartilhar a fronteira com Curitiba também, esse aqui também. A gente não leva em consideração os vórtices aqui, como a matriz de convenção rainha considera. Aí, pegando um exemplo que eu tirei lá do livro do professor Almeida, que é um manual de econometria espacial, pegando aqui as regiões brasileiras para vocês entenderem como que a gente constrói essa matriz de pesos espaciais, ou como que o algoritmo do software vai construir essa matriz. Então, por exemplo, ó, região norte com região norte, elas não compartilham fronteira entre si. Então, por convenção, a gente assume que elas não são vizinhas. Você não é vizinho de si mesmo. É essa que é a ideia. Mas a região norte e nordeste, elas são vizinhas, então na matriz recebe o número 1. Aí a região norte e a região centro-oeste também são vizinhas, recebem 1. Região norte e região sudeste não são vizinhas, recebem 0. E região norte e região sul não são vizinhas, recebem 0. Aí o que o algoritmo lá do Geoda vai fazer? Ele vai calcular essa matriz representando-a por meio desses valores binários. Por que é binário? Porque a matriz ou ela assume valor 0 ou ela assume valor 1. Então, se o município, aqui nesse caso a região, ela compartilha fronteira com outra região, ela vai receber o valor 1 aqui. Como, por exemplo, o norte compartilhando fronteira com o nordeste. Né? Mas se ela não compartilha fronteira, como é o caso do norte com a região sul, ela recebe aqui o valor 0. Tá? Então é assim que a gente vai construir essa matriz. Ela é bem simples. Né? E o porquê que é importante a gente trabalhar com essa matriz? Porque é a partir dela que a gente constrói o que a gente chama de operador de defasagem. A ideia é construir uma variável ali que represente a interação entre as unidades. Né? E a gente constrói essa variável por meio da nossa matriz W. Então, vou pegar aqui um exemplo para vocês. Né? Aqui a gente tem uma matriz W estimada. Então, o que o computador fez aqui? Ele pegou aquela matriz anterior que a gente trabalhou, né, com 0 e 1s, e normalizou na linha. O que é normalizar na linha? É pegar, somar todos os valores da linha aqui, né, e dividir cada valor por essa soma. Então, como a gente tinha lá 1 e 1, né, soma 1 mais 1, 2, né, 1 divididos por 2 dá 0,5. 1 divididos por 2 dá 0,5. A gente chama isso aqui de normalizar pela linha, né, ou normalizar a linha da nossa matriz. Né. Aí o que a gente vai fazer para construir esse operador, que a gente chama de WY? É pegar essa matriz de pesos espaciais aqui, multiplicar pela nossa variável de interesse. Então, por exemplo, esse Y aqui, a gente pode dizer que é o crime em uma dada região A. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui uma média ponderada. Isso aqui nada mais é do que uma média ponderada, só que em notação matricial, que vocês provavelmente vão ver com o professor Rodolfo, ou já viram com o professor Rodolfo, né, quem faz o curso de economia lá. Então, o que a gente está fazendo aqui? Ó?
A gente está pegando essa linha, multiplicando por aquela coluna, encontrando aquele valor. A gente multiplica esta linha aqui, ó, por aquela coluna ali, encontra outro valor. Então, isso aqui nada mais é do que uma média ponderada. E o que significa esse WY aqui, pessoal? Isso aqui nada mais é do que a média daquela variável nos vizinhos, né? Então, é pensado da seguinte maneira. Se a gente tem aqui uma variável Y, que é o nosso crime, né, a nossa taxa de criminalidade, por exemplo, e a gente tem essa matriz W construída, o WY nada mais é do que a média da criminalidade nas regiões vizinhas, nas unidades espaciais vizinhas. Então, pensar da seguinte maneira, o município de Curitiba, WY vai ser a média da taxa de criminalidade naqueles municípios que foram considerados vizinhos do município de Curitiba. Mas o porquê que a gente precisa desse W, dessa matriz W? Para a gente construir esse coeficiente de autocorrelação que a gente chama coeficiente de Moore, né? Então, essa matriz W ali, que a gente chama de matriz geográfica, né, de contiguidade, foi desenvolvida por Moore lá em 1948. Né? Então, ele criou esse coeficiente de autocorrelação espacial, que vai utilizar aquela matriz, né, que vocês viram ali. Vocês não precisam saber esses conceitos ainda, tá? São conceitos um pouquinho mais avançados lá. Aí o que a gente vai fazer agora, né? A partir desse coeficiente de autocorrelação, a gente pode dizer o seguinte, bom, a gente consegue responder, por exemplo, se o crime está correlacionado nos municípios de Curitiba. Então, a partir do resultado que a gente encontrar daquele indicador ali, o I de Moore, a gente vai saber se o crime ele está correlacionado entre esses municípios. Tudo vai depender do quê? Vai depender se esse valor é positivo ou negativo, né? Se ele for positivo, significa que existe um padrão de concentração espacial. Isso quer dizer o quê? Que municípios com alta taxa de criminalidade, eles vão estar cercados por municípios com alta taxa de criminalidade. Se ele for negativo, quer dizer o quê? Que municípios com alta taxa de criminalidade vão estar cercados por vizinhos com baixa taxa de mortalidade. Então, o que a gente vai fazer no nosso experimento aqui agora? A gente espera encontrar um coeficiente de correlação espacial positivo, né? Porque a gente vai tentar responder aquela primeira pergunta que eu fiz para vocês lá, né? Será que há uma correlação positiva? Né? Será que a taxa elevada de crime em Curitiba pode estar correlacionada com a taxa elevada de crime em Pinhais e vice-versa? É isso que a gente vai tentar responder calculando esse I de Moore. Aí eu vou mostrar para vocês, utilizando o Geoda, como que a gente calcula o I de Moore e como que a gente vai interpretar o nosso I de Moore. E aqui a gente tem as referências, né, do material que eu utilizei para fazer a apresentação da nossa análise espacial. Pessoal, eu tentei resumir ao máximo essa análise exploratória, é um universo de coisas, né? Tentei tornar o mais básico possível. Então, eu queria saber se vocês entenderam pelo menos ali uns 20% do que eu disse, que já é o suficiente para a gente conseguir fazer a nossa análise aqui no Geoda. Como que vocês estão aí? Vamos ver aqui a apresentação vai ficar gravada assim, Bruno, para de repente depois você dar uma olhadinha lá, caso você queira, tá? Vai ficar gravada assim. Beleza, pessoal? Eu quero saber se vocês conseguiram instalar o Geoda. O Lucas me disse hoje que alguns tiveram dificuldade, né? Todo mundo conseguiu gravar, fazer download, né? Baixar o Geoda. Tudo certo ali, o Israel falou que conseguiu baixar. Beleza, então, ó, quem não conseguiu baixar e quiser depois fazer esse experimento em casa, me manda um e-mail, né? O meu e-mail tá... Bom, eu não coloquei o e-mail ali no início da apresentação, né? Eu vou colocar aqui meu e-mail, aí quem tiver dificuldade depois, me manda um e-mail lá para a gente conversar. Tá bom? luiz.neduziak@pucpr.br. Então, vamos lá para o nosso Geoda. Então, o que eu pedi para o professor Lucas encaminhar a vocês por e-mail, né?
eu pedi para encaminhar esse arquivo zipado aqui, ó, oficina análise espacial. Então, se vocês abrirem esse arquivo, ó, vocês vão encontrar o quê? A instalação do Geoda, que é um tutorial que eu fiz para vocês, para, né, guiar vocês na instalação, e vão encontrar esta pasta aqui chamada RMC. Se vocês abrirem essa pasta, vocês vão verificar vários arquivos dentro dela. Vocês não podem separar esses arquivos. Eles têm que estar todos dentro da mesma pasta. Então a gente tem aqui, ó, arquivo shp.shp, que é o nosso shapefile, que são os polígonos que a gente vai ver ali, né? A gente tem aqui o arquivo sbx, shx, que vai unir, né, o nosso banco de dados com o nosso shape. Então, esses arquivos que estão dentro da pasta RMC, vocês não podem separá-los, tá? Eles têm que ficar juntos na mesma pasta, senão a gente não consegue rodar o nosso programinha lá, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou pedir que vocês abram o Geoda de vocês. Então, eu já vou deixar ele aberto aqui. É esperado que abram-se essas duas janelas aqui, né? Essa janela em cima e essa janela embaixo. Então a gente vai utilizar as duas para analisar o nosso fenômeno. Então, vou esperar ali que vocês abram. Aí como que vocês vão fazer a leitura desse arquivo? Vocês têm que clicar aqui, ó. Estão vendo que tem uma pastinha com uma flechinha aqui deitada? Vocês vão clicar nessa pastinha e vão em ESRI Shapefile. Vão clicar aqui, ó. ESRI Shapefile. ESI Shapefile. Aí clicando nessa pastinha, ó, e abrindo o nosso shapefile, vocês vão até aquela pasta chamada RMC. Então eu vou abrir ela aqui no meu computador. Vou pegar aqui, ó. Salvei no segundo semestre. Oficina vai estar aqui em RMC. Aí vocês vão abrir esse arquivo aqui, ó. É o arquivo .shp, que está com o nome de Municípios RN Curitiba. Esses dados poligonais aqui eu peguei ali no IPUC. Então esses shapefiles, né, que a gente vai ver o que é, eu peguei ali no site do IPUC. Quem quiser depois baixar lá. Vocês encontram também shapefiles de bairros, de ruas, avenidas, cemitérios. Então a gente tem dados muito variados ali. Então, ó, só clicar em abrir. O que vai acontecer? Olha só, ele abriu o mapinha da RMC com todos os seus municípios, né? Então a gente tem aqui ó, o município de Curitiba, né? A gente tem alguns municípios vizinhos, vocês podem clicar em cima desses municípios, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de dados poligonais, né? Irregulares. Por quê? Porque eles são polígonos irregulares que representam as fronteiras entre os municípios, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o município de Curitiba, né? Então é um polígono irregular. O polígono regular seria um quadradinho, por exemplo, um retângulo, né? De repente para trabalhar com quadras, né? Como a gente está trabalhando com municípios, aqui a gente trabalha com esses polígonos regulares, ou irregulares, desculpem, né? Que são aqui uma representação da fronteira dos nossos municípios. Todo mundo conseguiu abrir aqui o shape, pessoal? Alguém está tendo dificuldade para abrir o shapefile? Posso prosseguir aqui então, tranquilo? Aí o que vocês percebem aqui no software Geoda, no ambiente Geoda, né? A gente tem essa barra aqui em cima, com as principais ferramentas que a gente vai utilizar no Geoda. Então, a primeira delas que eu vou pedir para vocês abrirem é esse table aqui, ó. Se vocês clicarem aqui, ó, table, vocês vão ver as variáveis que a gente tem disponível aqui no nosso banco de dados, no nosso DBF do nosso shapefile. Então, por exemplo, a gente tem aqui ó, o nome dos municípios, a gente tem o geocode dos municípios aqui, né, que é o código lá do IBGE. Né, o IBGE trabalha com esses geocodes para lançar lá as informações. A gente tem aqui o número de mortes. Aqui é o homicídio doloso, tá, pessoal? É a variável que eu peguei ali no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, né?
Então, aqui a gente tem os valores brutos, né, de homicídios dolosos no ano de 2019. A gente tem aqui a população de cada município em cada, né, no ano de 2015, né, então é o valor da população que eu encontrei mais próximo para a gente trabalhar, né. Aí a gente tem aqui o número de mortes per capita, que eu fiz o quê? Eu peguei aqui o valor de homicídios, né, o número de mortes, dividi pela população. E a gente também tem mortes por 100 mil habitantes. Então, são essas as variáveis que a gente vai utilizar. Tá? Então, mais uma vez, né, eu vou fechar isso aqui. Aonde a gente foi para encontrar esse banco de dados? Ó, a gente foi aqui, ó, nesse table, nesse símbolo que é uma tabelinha. Você clica lá, você tem acesso a essas variáveis. Aí você quer, de repente, encontrar o município de Colombo. Você clica aqui, ó, em cima do 12, Colombo, ali no mapa ele vai te mostrar, ele vai te mostrar exatamente onde está o município de Colombo no mapa. Então eu vou diminuir um pouquinho aqui, Colombo está ali. Cerro Azul, onde que está? Clica no 11, clica em cima do 11, ó, ele vai apontar o município de Cerro Azul como estando ali. Né? O município de Itaperuçu, né? Tá aqui, ó, clica em cima do 16. Vocês conseguem visualizar ali no mapa o município de Itaperuçu. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro contato. Aí, o que a gente precisa para analisar esses dados aqui? Né? Então, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês antes. Deixa eu... Tá, beleza. Então, o que a gente vai fazer antes de construir a nossa matriz de dados? A gente precisa dar uma olhada, né, nas nossas variáveis, como que a nossa variável de homicídio, né, ela está distribuída nesse mapa. Então, o que a gente pode fazer aqui para analisar isso aqui? Se vocês clicarem aqui no Map, estão vendo que tem aqui Map? Se vocês clicarem ali, ó, Map, a gente pode gerar um mapa de desvio padrão. Lembra do conceito de desvio padrão lá? Ele mostra a variabilidade do nosso dado. Então, se vocês forem aqui, ó, em Standard Deviation Map, vocês clicam ali, e vocês querem o quê? Vocês querem plotar uma variável naquele mapinha lá. O que a gente pode fazer? Ó, a gente pode colocar aqui, ó, vamos pegar mortes PC, dar um OK. Aí ele vai gerar esse outro mapa. Então, o que ele está dizendo ali? Né? Ele está mostrando em que medida a criminalidade ou a quantidade de mortes, homicídios, ela está distribuída nesse mapa. Então você tem, ó, municípios que estão pintados de vermelho, que é onde provavelmente a criminalidade ela é mais acentuada. Né? Então, por exemplo, esse município aqui, ó, se a gente clicar com o botão do mouse e arrastar em cima dele, a gente consegue isolar esse município lá. E se a gente clicar aqui na table, olha só, deixa eu ver se ele vai... Ali, ó, ele acentua qual que é o município que apresenta a maior variabilidade da taxa de homicídios. Ó, aqui está indicando que essa variável aqui, mortes por 100 mil habitantes, ela é mais acentuada no município de Doutor Ulisses, lá no norte da RMC. Por isso que ele apresentou uma cor mais vermelha. Né? Aí a gente pode pegar aqui municípios com cores mais claras, que são aqueles que apresentam, por exemplo, uma criminalidade não tão acentuada assim, existe, né? Mas não tão acentuada como o município de Campo Largo ali. Então, para vocês isolarem o município do mapa, é só vocês clicarem com o mouse fora do mapa, aqui nessa parte branca, arrastar que ele vai, olha só, ele vai acentuar aquele município ali. Então, esse município em vermelho é o município de Doutor Ulisses. A gente pode trabalhar com outros tipos de mapas também, pessoal. Por exemplo, se a gente clicar aqui em mapa e colocar aqui, deixa eu ver, Box Map, eu não sei se vocês lembram lá de estatística básica, né? Mas o Box Map ele vai ajudar a gente a encontrar observações que são muito discrepantes das demais, que a gente chama de outliers. Então, se vocês clicarem aqui, ó, clica lá em Map, aí vocês vão aqui, ó, em Box Map. Então, ele vai mostrar se existe ou não observações muito discrepantes das demais. Então, vou pegar ali mortes por 100 mil habitantes, dar um OK. Olha só, a gente tem um upper outlier. Então, vou aumentar aqui para vocês o mapa.
Olha só o que ele está indicando aqui, ó, que há 2 municípios que se destacam dos demais em termos de homicídios. Então a gente viu que um deles aqui, ó, é Dr. Ulisses. Então, se a gente pegar aqui a legenda, ó, aqui em vermelho está como Upper Outlier. Quer dizer que existem, ó, 2 municípios que se destacam dos demais. É isso que está dizendo. Um deles é Dr. Ulisses, e qual que é o outro município lá? Clicar ali em cima. Bocaiúva do Sul. Então, em termos de 100 mil habitantes, esses são 2 municípios que apresentam uma elevada taxa de cometimento de homicídios dolosos lá. Então, é o que esse nosso mapa, né, de box map, que a gente fala, é o que ele está dizendo. Enquanto que existem lower outliers, nenhum outlier para baixo, ou seja, municípios em que o cometimento de homicídios é muito baixo. Né? Mas a gente tem aqui alguns intermediários, como esses municípios aqui, né, que apresentam uma taxa criminal, né, um pouquinho menor, como, por exemplo, a Lapa, Campo do Tenente, Quitandinha, né, Tijucas do Sul, São José dos Pinhais. Então, esse é um outro mapa que a gente pode analisar lá. Tá? Pessoal, estão me acompanhando aí? Eu estou seguindo aqui, estou tocando. Eu quero saber se vocês estão conseguindo reproduzir o que eu estou dizendo. Tá tranquilo aí? Então, beleza. Que bom que vocês estão conseguindo ali. O Sérgio, o Leonil, beleza? É bem tranquilo de se trabalhar com o Geoda, né, pessoal? O que mais que a gente pode explorar aqui? Ó? A gente já trabalhou com o mapa de desvio padrão. Pessoal, só vou fechar a janela ali que está chovendo, está atrapalhando um pouco. Só vou fechar a janela. Que bom que finalmente está chovendo, né? Então, a gente trabalhou com o mapa de desvio padrão, que é o Standard Deviation Map. A gente trabalhou com esse box map aqui também. O que a gente pode fazer agora? A gente pode calcular o nosso Id-Morin. Né? Então, como que a gente vai calcular o nosso Id-Morin? Deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta aqui. Tudo certo? Então, beleza. Lembra que eu mostrei para vocês ali no slide que para a gente calcular o Id-Morin, a gente precisa encontrar uma matriz W? Então, o que a gente vai fazer agora é encontrar essa matriz W no Geoda. É muito simples de se trabalhar. Vocês estão vendo que nessa barra aqui em cima a gente tem um W maiúsculo, Weights Manager. Vocês vão clicar em Weights Manager. Clica aqui nesse W. Clicou lá. O que ele vai gerar? Ó? Ele vai gerar uma janela onde a gente vai criar essa matriz W para a gente calcular o Id-Morin. Né? Então, como que a gente calcula? Vocês estão vendo que tem aqui um ícone chamado Create. Vocês cliquem aqui, ó. Create. Aí o que a gente tem que fazer aqui, ó? Select ID Variable. A gente vai escolher uma identificação da variável do município para ele ter referência. A gente tem tanto o geocode do IBGE quanto o ID. Eu vou usar o ID como referência aqui, né, para ele fazer a leitura dos municípios ali no DBF. Né. Aí o que eu mostrei para vocês? Ó, que a gente pode trabalhar com 2 matrizes de contiguidade. Lembra aqui, ó, contiguity weight. Pode ser tanto a matriz Queen quanto a matriz Rook, que é torre. Eu vou criar aqui uma matriz Queen. Tá? Então vocês deixem selecionada aqui, ó, a matriz Queen, que é aquela que vai levar em conta municípios que fazem fronteira imediata com um determinado município. Né? Então, pegando, por exemplo, Curitiba, essa matriz vai considerar como vizinhos de Curitiba todos os municípios que de fato compartilham fronteira com Curitiba e, de repente, um município ali que apresenta apenas um vórtice ali, né? Um pontinho de fronteira, que não tem nesse caso. Né? Aqui a gente não tem nenhum município que seja dessa maneira. Né? Aí a gente tem aqui uma janelinha chamada Order of Contiguity, que é a ordem de contiguidade, que a gente chama de vizinhos de primeira ordem. Então, se a gente colocar aqui o 1, a gente vai encontrar uma matriz que considera como vizinhos de Curitiba apenas municípios que fazem fronteira com Curitiba. Né? A gente vai considerar vizinhos de Bocaiúva do Sul apenas municípios que fazem fronteira ou que compartilham uma fronteira com Bocaiúva do Sul.
A gente poderia alterar isso aqui, né? De repente poderia colocar aqui, ó, vizinhos de segunda ordem. Ele vai considerar não apenas os vizinhos de primeira ordem de Curitiba, como os vizinhos dos vizinhos. A gente pode trabalhar com essa matriz também. A gente vai trabalhar aqui com matriz de primeira ordem, que fica um pouquinho mais clara. Aí depois que vocês selecionam aqui a ordem de contiguidade, ó, você clica em Create. Aí você precisa salvar esse arquivo em algum lugar. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, né? Então eu vou chamar aqui, ó, é uma matriz W. Eu gosto de nomear da seguinte maneira, né? Bom, é uma matriz W, então coloco ali um W maiúsculo. É uma matriz Queen, né? Então vou colocar aqui, matriz Queen é um Q, né? De primeira ordem. Então WQ1. Aí vou em salvar aqui. Pronto, ó. A matriz foi criada com sucesso. Aí você vai no OK lá e vai no Close aqui. Aí automaticamente ele vai puxar a sua matriz WQ1 ali. Então façam isso lá. Então, mais uma vez, para quem não pegou esse passo, a gente vai criar uma matriz W para calcular o ID More, porque a gente precisa dessa matriz W. Vai lá em Create, escolhe o identificador do seu município, que eu coloquei aqui como ID, né? Aí você vai em Create aqui. Tá? Escolhe o tipo de matriz que você quer trabalhar. Se é uma matriz com convenção Queen ou se é uma matriz com convenção Rook, né? Torre. Tá? É isso que a gente vai fazer. Aí o que a gente precisa para calcular o ID More? A gente vai aqui, ó. Tá vendo aqui em cima que tem um space? Eu vou fechar essas janelas aqui, ó. Aqui a gente tem o space. Vocês vão clicar em space, em Univariate Moran's I. É a primeira linha do space lá, ó. Clique em space e escolhe a variável que vocês querem analisar. A gente pode pegar aqui, por exemplo, mortes por 100 mil habitantes, né? Então tá aqui, ó. Ele vai gerar essa janela, né? Ele vai gerar essa janela, aí o que vocês têm que fazer? Deixa eu pegar aqui. Ele gerou essa janela aqui, né? Aí vocês selecionam a variável que vocês querem analisar, né? Que vai ser a morte por 100 mil habitantes. Vocês dão um OK lá. E aqui embaixo vocês percebam que existe uma matriz de pesos aqui, o weights, que é WQ1. Vão em OK. Olha só o que ele gerou ali, ó. Vou ampliar aqui para vocês. Ele gerou esse diagrama, que é o nosso ID More, que nada mais é do que uma equação da reta. Então, o que ele gerou ali, o ID More? Deem uma olhadinha aqui, olha só. Acho que está aparecendo ali o share, deixa eu diminuir essa janela aqui. Fechou. Então, qual que foi o valor de ID More? Foi de 0,106. Ou seja, foi um valor positivo, né? Não foi muito alto ali, né? Porque o coeficiente de correlação ele varia de -1 a +1, né? Que foi de 0,1, mas é alguma coisa. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, em um primeiro momento, que existe uma correlação, ou uma autocorrelação espacial positiva, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que municípios com elevada criminalidade, eles estão cercados por municípios que apresentam elevada criminalidade. É isso que a gente está fazendo. Então, o que a gente tem aqui, ó, se a gente pegar, por exemplo, uma linha reta, quer dizer o quê? Que existe um padrão do tipo baixo, baixo e alto, alto. O que isso quer dizer? Quer dizer que municípios com baixa taxa de criminalidade ou baixa taxa de homicídios, eles vão estar cercados por municípios com baixa taxa de homicídios. E municípios com elevada taxa de homicídios, né, ou elevado número de homicídios, vão estar cercados por municípios com elevada taxa ou elevados casos de municípios. É isso que o ID More ele vai estar dizendo. Mas será que a gente tem confiança, pelo menos estatística, para afirmar isso aqui? O que a gente vai precisar fazer? A gente precisa testar esse coeficiente de correlação aqui estatisticamente. Aí o que a gente vai fazer aqui?
a gente vai clicar com o botão direito do mouse aqui em cima e vai em Randomization. Aí a gente pode colocar ali, ó, por exemplo, 999 permutações. Vamos ver o que ele vai dizer lá. Então, ó, se vocês clicarem lá, ele vai gerar esse gráfico aqui. Então, o que a gente precisa observar aqui? Vocês que estão começando agora, pessoal, dá uma olhadinha nesse pseudo p-value aqui. Para a gente ter confiança estatística e dizer, olha, de fato, os homicídios dolosos nos municípios de Curitiba, eles estão correlacionados, a gente tem confiança estatística para determinar isso aqui, essa linhazinha verde teria que estar fora. Ou esse valor P aqui, ó, p-value, ele deveria ser menor do que 0,05. Aqui é 0,10. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode estar incorrendo em um erro ao afirmar que existe correlação entre a criminalidade nesses municípios, né? Pelo menos considerando essas variáveis, né? Essa variável de homicídio doloso. Então, o que é a permutação aqui? A permutação ocorre da seguinte maneira. O software vai pegar cada elemento ali, cada valor de mortes por 100 mil habitantes, ele embaralha, calcula um INDMOR. Depois ele embaralha mais uma vez esses valores, calcula mais um INDMOR. Ele vai fazer isso, ó, 999 vezes. E nas 999 vezes, em média, o INDMOR apresentou um p-valor de 0,10. Então a gente não pode afirmar com segurança que a taxa de homicídios ali, né, ou o valor, né, em nível, a gente está trabalhando com homicídios, né, que os homicídios nos municípios eles estão correlacionados. A gente não tem confiança estatística em afirmar isso aqui. Muito embora o gráfico sugira, né, que há uma correlação espacial entre esses municípios quando a gente analisa aqui, ó, essa variável. O que é importante que vocês saibam aqui, né? É que a gente está avaliando uma única variável. Pode ser que se a gente analisasse lá não homicídios, mas de repente roubos, né? De repente outros tipos de variáveis, a gente encontrasse uma correlação que a gente diz que é significativa. Nesse caso, não foi significativa. O que isso leva a crer, né? Isso leva a crer que a gente não pode afirmar com certeza, pelo menos estatisticamente, que o número de mortes no município de Curitiba está correlacionado com o número de mortes no município de Pinhais e nos municípios vizinhos de Curitiba. A gente não pode afirmar isso aqui, por enquanto. Tá? É isso que a gente está dizendo. Né? Isso pode estar relacionado também aqui. A gente tem uma amostra muito pequena de municípios aqui. Né? A gente está com 29 municípios. É uma amostra muito pequena. É legal a gente trabalhar com milhares, milhões de observações, aí a gente pode ter certeza. Isso aqui é mais a título de ilustração para vocês. Mas a gente pode considerar também na nossa análise, lembra que eu falei para vocês, vizinhos dos vizinhos. Então o que a gente vai fazer agora, só para a gente ter certeza? Ó. A gente vai clicar mais uma vez ali no W, ó, clica em W, aí vai em Create, aí a gente vai criar o quê? Ó? Eu vou selecionar ali o ID, né? Aí a gente vai criar uma matriz Rook. Vamos trabalhar com uma outra convenção lá para ver se muda esse resultado. Aí a gente vai aqui em Create. Aí eu vou chamar essa matriz, ó, é uma matriz Rook, eu vou chamar ela de R, matriz W, né, que é uma matriz Rook de primeira ordem, WR1. Aí vou salvar. Salvei, criou, né, aí eu vou no Close. Aí eu vou selecionar depois a nossa matriz WR1. Aí o que a gente vai fazer? Ó, mais uma vez, vai lá em Space, Univariate More Xi. Aí a gente vai analisar mortes por 100 mil habitantes, só que aqui, ó, estão vendo que tem weights WR1, a gente vai selecionar exatamente essa matriz aqui, que foi que a gente acabou de criar. E vai dar um OK. Será que mudou o nosso readMore? Olha só. A gente mudou a convenção da nossa matriz W. Não mudou, tá vendo? A gente pode analisar a significância estatística desse valor, clicando com o botão direito em Randomization, Permutation. Olha só, continua sendo não significativo. Então a gente não pode afirmar nada, nem estatisticamente, que
os homicídios nos municípios da região metropolitana de Curitiba, eles estão correlacionados no espaço. É isso que a gente está analisando aqui. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta lá no chat, deixa eu ver. Beleza. Então é isso, pessoal. Eu acho que a nossa oficina foi... A gente conseguiu finalizar ali um pouquinho antes, né? Mas para vocês terem um primeiro contato com a análise de dados espaciais, né? A análise, a ciência de dados. Né? Então deixa eu compartilhar aqui meu vídeo com vocês. Luiz, você encerrou a oficina? Já encerrei. Foi mais uma introdução com os alunos, né? Com o pessoal desse modelinho. Assim, pessoal, é normal que vocês tenham dificuldades, né? Porque a maioria não viu. Se a gente tem um pessoal que está começando agora e não teve nem contato com estatística, é normal que, né, vocês acabem tendo uma certa dificuldade. Né? Mas a ideia é exatamente a seguinte, né? A gente tentar fundamentar os nossos argumentos a partir da evidência empírica, né? A partir da análise empírica. Foi isso que a gente fez aqui, um primeiro contato com a análise exploratória de dados e a ciência de dados. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. E o professor Lucas acabou de lançar um link aqui para vocês avaliarem a oficina. Né? Então, avaliem o que vocês acharam, deem sugestões para próximas oficinas. Tá? E se vocês tiverem interesse em um curso de extensão que envolva a análise exploratória de dados, se manifestem ali na pesquisa. Vai ser bastante interessante, é bastante importante para nós. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Estou bem feliz aqui com a presença de vocês na oficina. Bom, pessoal, então obrigado aí pela participação. Luiz, obrigado pela aula. Foi muito bom revisitar alguns conceitos aí. Essa questão da verificação, eu já trabalhava com econometria espacial e não tinha visto ainda dentro do GEODA, então foi muito proveitoso o aprendizado. Pessoal, a gente, né, pode deixar algum tempinho aqui para vocês fazerem perguntas, né? O nosso próximo evento começa às 9h30, então a gente ainda tem 5 minutos, caso alguém queira perguntar, tirar alguma dúvida, fazer um esclarecimento. Eu vou rapidamente, antes de deixar vocês, né, de retornar a palavra para o professor Luiz tirar as dúvidas, só lembrar dois comunicados que eu deixei aqui pelo chat, né? Eu vou repeti-los. O primeiro é o evento do CACI, né? O Centro Acadêmico está realizando um sorteio do Dia do Economista, está, né? Sorteando 2 camisetas, então tem um link para você participar do sorteio. O segundo é uma atitude filantrópica do CACI para ajudar o Lar Moisés, que ajuda crianças em situação de vulnerabilidade. Então, foi criada uma vaquinha aí que você pode contribuir, então, também está aí o link. E, por fim, agora, como o Luiz disse, né, a gente está né, colhendo um feedback dessa oficina na melhoria do nosso curso e para a possibilidade de ofertar cursos futuros dentro da PUC Paraná. Então, né, use o link aí, você tem um espaço para poder avaliar com a nota, para deixar sugestões, para colocar, inclusive, a tua disponibilidade para a gente encontrar opções de extensão que atendam a maioria dos nossos alunos. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, obrigado, Luiz. Então, se alguém tiver alguma dúvida, aproveita esses minutinhos finais aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Lucas. Pessoal, obrigado, né? Aquilo que eu falei para vocês no início da nossa oficina, é muito difícil você pegar um tema desse que é um tema de fronteira, né? A análise de dados espaciais, ela é um tema de fronteira, né? É muito difícil você pegar um tema desse, resumir, né, e tentar trazer o básico lá, né, porque tudo se envolve muito conhecimento de álgebra matricial, né, ali de econometria, e vocês não tiveram isso ainda. Né? Eu espero que vocês tenham saído daqui pelo menos com a seguinte conclusão, né, de que a gente não pode basear os nossos argumentos sem a evidência. Né? Então, vocês vão ver lá em econometria com o professor Hudson, né, que a gente pode ainda trabalhar aqueles dados de homicídios ali, de repente trabalhar com uma taxa de crescimento. Isso pode afetar os resultados. Né? Então, isso tudo vocês vão ver futuramente no curso de economia, quem não viu ainda. Né, foi mais uma introdução à ciência de dados, né, a maneira como o economista ele se insere dentro dessa ciência de dados hoje que está muito na moda, que está muito em voga. Então, foi esse principalmente o objetivo. Espero que vocês tenham curtido aí.
Beleza, então, Luiz, acho que ninguém mandou dúvida aqui pelo chat, então vamos mais uma vez agradecer a presença de todos, convidá-los, né, para a apresentação do curso de Economia da PUC Paraná, que ocorre agora às 9h30 pelo Centro Acadêmico. Às 10 horas nós temos o painel sobre a contribuição da economia inglesa para a profissão do economista. Às 18 horas, né, nós recebemos o professor Pedro Fonseca, da Federal do Rio Grande do Sul, que vai falar sobre conjuntura e desafios da economia brasileira. E, na sequência, né, nós repetimos esses eventos que nós estamos ofertando aqui pela manhã para atender o nosso público de alunos do período noturno. Então, mais uma vez, muito obrigado e um excelente dia do economista para todos vocês. Valeu.